O luto é a presença da ausência, um projeto de longo prazo. Não há um momento em que se corrija as consequências da morte na vida de alguém com palavras, cartões, sugestões de como seguir em frente. Há saber-se presente e insuficiente. Queria dizer-vos que hoje trago um livro muito especial, um livro que sim tem tradução em Portugal, sim tem tradução no Brasil. Em Portugal o livro intitula-se O Luto é uma Coisa com Penas e no Brasil Luto Sem Medo, do autor Max Potter, que é um autor britânico. Este é o seu primeiro livro, portanto, entretanto já lançou mais, e queria-vos dizer que este é um livro muito curtinho, com menos de 200 páginas, de ficção, que é narrado na primeira pessoa e cuja voz do narrador alterna entre três personalidades, digamos assim: um corvo, um pai e dois filhos que têm a mesma voz. Já lá vamos. Qual é a força motriz que está na linha, está na base desta narrativa, em média res, dividida em três partes? É o luto, é a morte da mãe, da mulher, dividida aqui em três partes, como os estágios da recuperação após a despedida de alguém. E esta é uma narrativa que, apesar de ter como pano de fundo a morte, o luto, a perda, não é de todo aquele tipo de livro em que as pessoas podem ir e mergulhar de cabeça e sentir toda a tristeza do outro lado. É um livro que penso que seja até bastante frio em algumas partes, e nessa medida essa tragédia, essa dor é algo que penso que não seja ainda uma vertente completamente esclarecida pelo autor. A única coisa que nós podemos fazer aqui enquanto paralelismo é que o ator também perdeu o pai quando era criança, e nessa medida as vozes dos filhos, enquanto voz uníssona, são muito representativas dessa altura da vida dele. Tirando isso, eu senti aqui um certo distanciamento em aceitar esta parte integrante da vida que é a morte de forma talvez um pouco mais emotiva, o que para mim até me despertou ainda mais curiosidade, na medida em que a maior parte dos livros que abordam estes temas são muito ultra dramáticos, melodramáticos por vezes, fruto obviamente da circunstância da vida. Uma das coisas que mais me despertou curiosidade e interesse foi mesmo o espaço físico onde a maior parte da obra se situa, que é no apartamento da família, ou do pai e dos filhos, em que a casa se torna uma enciclopédia de um não-ela, de uma não-mãe. A sua presença já não existe, mas os objetos, eles representam tudo o que fica e não deixam que haja propriamente uma despedida daquela pessoa que já não está lá fisicamente, mas que se repercute e há uma reverberação, digamos assim, nos objetos naquele apartamento, o que é bastante curioso e que obviamente cria aqui uma dinâmica e uma dimensão muito realista do que é o luto, o que é a perda. O autor Roland Barthes diz-nos que o luto, numa primeira acessão, é algo que nos mobiliza e depois, com o passar do tempo, torna-se um acontecimento comprimido, inenarrável, e é aí que realmente o luto verdadeiro começa. E nós sentimos muito isto com, neste livro do Max, esta ideia de que o luto não começa logo. O luto começa primeiramente aqui com tentar sobreviver nos primeiros dias sem aquela presença, mas não é isso que faz do luto o luto propriamente, porque isso é uma mera sobrevivência. O que é que é importante a partir daí? É viver, aprender a viver, não só a sobreviver, para além daquela não presença. Há muito esta ideia, na primeira parte do livro especialmente, aquela concepção, digamos assim, de que o mundo continua e nós paramos, e nós queremos que o mundo pare connosco. Como é que é possível este acontecimento ter desmoronado a minha vida e toda a gente continuar como se nada fosse? Há muito esta ideia na primeira parte do livro, e é aqui que surge então a personagem que dá um motivo ao título, que é a coisa com penas,
que é o corvo. O corvo aparece aqui enquanto incorporação na figura do pai, portanto o corvo e o pai são duas vozes distintas e ao mesmo tempo uníssonas, que se articulam para dar lugar a esta sincronização com o acontecimento que ainda não foi esquecido, que ainda está presente. Este corvo é uma personagem simbólica na literatura mundial, e este corvo simboliza sempre, traz-nos a ideia, não é? Uma figura fria, uma figura distante, não muito empática, que vive na escuridão, que se alimenta das criações do nosso imaginário, do que é a assombração, do que é não é algo escuro, algo pouco vivido. E o corvo aqui é muito interessante porque ele diz-nos, a dada altura no livro, que ele não sente muita empatia para com o ser humano, excepto quando se fala de luto, se fala de perda, e especialmente quando se fala de crianças sem mãe. E ele diz, é aí onde eu gosto mais de construir o meu ninho. E então o corvo entra aqui na nossa história, na nossa narrativa, como uma personagem que é muito fiel à dor e à perda. Portanto, ele vive para manter num cenário atual a presença de um passado e transportá-la para um futuro. Portanto, ele enraiza, digamos assim, a figura da mãe pela casa, pelos objetos, porque para o corvo o objetivo primário do luto é saber viver sem a presença, mas não ignorando que a não presença é também uma presença. E essa é que é a parte interessante, é que este corvo ele sente que tem um objetivo primordial, que não é fazer esquecer, não é andar para a frente, não é fazer como o autor diz aqui no livro. O autor não, o narrador, que já não me lembro qual deles era, se era o pai, o corvo, penso que fosse o pai, que tenha sido o pai que disse que só as pessoas estúpidas é que acreditam mesmo que dá para seguir em frente, que há uma barreira entre o passado e o futuro e que há um acontecimento que delimita essa separação e, portanto, não há um seguir em frente, há um saber viver com essa nova dinâmica. E o corvo também corrobora muito esta ideia. O que é extraordinário, o corvo muitas vezes não se compreende o que ele diz, outras vezes ele é muito claro e, portanto, ele simboliza todo o processo de articulação de algo com o qual nós não estávamos à espera. E por isso muitas vezes é muito articulado, muitas vezes é pouco articulado, exatamente como nós, seres humanos. E há sem dúvida aqui um ponto a destacar e que eu achei lindíssimo e, outra vez, por causa de um autor, eu vou imediatamente ler outro. Portanto, eu neste momento vou começar a ler um livro do Ted Hughes, que já devem ter ouvido falar, que era o marido da Sylvia Plath, um homem que pela crítica social era abominável, mas enquanto escritor tremendamente interessante. E o Ted Hughes, ele é uma força poderosa neste livro, uma grande inspiração, porque, como sabem, a Sylvia Plath suicida-se e o Ted Hughes fica com aquela dinâmica familiar também por resolver, e essa é uma grande inspiração, digamos assim, para o autor Max Porter, porque ele, de facto, dentro do livro, cria uma personagem que é o pai, que é um grande e ávido estudioso da obra do Ted Hughes. E por isso são muitas as forças, digamos assim, que o Ted tem dentro desta narrativa. Depois, porque se nós virmos o Ted Hughes, que é este livro então que eu agora também vou começar a ler, que se chama Crow, portanto, é sobre a figura do corvo, são poemas que circundam esta temática na literatura, que é universal, que não tem raízes só no Ocidente, muito pelo contrário, o corvo é também predominante na literatura, também em África, e portanto ele percorre muitos continentes, ele percorre muitas correntes literárias, espaço e temporais, digamos assim. E o corvo é isto, é este intercruzar de artes, o corvo é em si uma intertextualidade que nos acompanha então em tantas obras. Emily Dickinson, o Edgar Allan Poe, por exemplo, também são influências neste livro, mas o Ted Hughes é sem dúvida a mais importante. E se nós temos por um lado
o corvo na poesia do Ted Hughes como uma dicotomia entre cristandade e humanidade, pelo menos eu aprendi isso a ler um ou outro poema. Já aqui no Max Porter, o que nós temos muito é esta figura de um trickster, é aquela pessoa inusitada, aquela figura inusitada que entra na vida e cria um impacto, não necessariamente negativo ou positivo, mas que destrona um bocadinho a concepção de normalidade, e então esta criatura, este animal antropomórfico, portanto, que assume características humanas, o corvo é então a personagem mais importante, mas ele não é necessariamente uma voz primária ativa, ou mesmo nós não podemos considerar que é uma voz inteiramente completa, porque ele habita no imaginário do pai e depois se estende à dos filhos, e portanto ele é uma extensão destas personagens e não necessariamente uma personagem isolada. Se calhar podem estar a perguntar-se como é que é a escrita. Eu li em inglês e nessa medida o que acontece é que eu achei o livro um pouco difícil a ler em inglês, apesar do meu nível de inglês estar bastante à frente, mas acredito que ler em português seja mais intuitivo em algumas partes, porque o corvo realmente tem ali umas certas passagens muito nonsense, como se costuma dizer, e nessa medida pode estar um bocadinho confuso, mas basta reler a página que se entende perfeitamente. A linguagem, há uma outra palavra se calhar mais erudita, digamos assim, mas nada do outro mundo. A tradução em português, eu já li algumas passagens e achei maravilhosa a tradução em português, e portanto aconselho-vos mesmo a ler o livro. Este livro é uma novela, eu pelo menos assim o entendi, tanto que para mim há muito esta ideia aqui em algumas partes de elegia, enquanto poemas melancólicos, um pouco tristes, e depois há quase às vezes artigos como essays, como se costuma dizer, de descrição do que é o trabalho de tradução ou de análise de um autor, e portanto tem uma mistura de várias coisas, mas sem dúvida que é uma novela. E outra componente deste livro, sinceramente muito interessante, é que ele traz à tona o pensamento de autores como o Freud. Freud tem um texto que se chama Inconsciente, onde ele nos fala muito desta ideia das emoções inconscientes, e o que ele nos diz é que é reprimido, a consciência não é um sentimento, mas é a ideia que nós tínhamos do que é que seria esse sentimento na nossa vida. Portanto, há muito esta ideia dos sentimentos como ter uma significância para além do óbvio, para além da componente central do que eles são. E nessa medida a Sara Hamed é uma autora que nos fala muito do conceito de economia afetiva, desta ideia de efeito de circulação, em que nós estabelecemos depois os limites do avanço e do recuo. É através desta ideia de circulação que nós também apreendemos a realidade, o que é que são os sentimentos, para onde é que eles vão, para onde é que eles estavam a tentar ir, e esta ideia de economia afetiva está muito presente no nosso livro aqui do Max Porter, porque ele realmente traz à tona esta ideia da circulação da dor e da perda como algo que pulula entre várias realidades e imaginários, porque para a família e amigos este sentimento de perda e de luto é muito mais performativo do que para este núcleo familiar que convivia naquele espaço com aquela mulher. E o corvo é ele que vai dar voz a esta circulação de emoções e esta ideia de sentimentos, de emoções inconscientes, do sentimento, o que é que ele é. Será o óbvio? Será que é só a dor e a perda? Ou é algo mais? Ou é encontrar a pessoa nas pequenas coisas, nas divisões da casa, na não repreensão por sujar aquele espelho, por dizer aquela coisa? E portanto há muito para além das emoções. Então falamos de um cenário aqui inconsciente que subjaz a um conceito que para nós muitas vezes é descrito como sendo somente aquilo. E em jeito de conclusão eu queria dizer que o Freud também nos ajuda aqui a perceber uma figura que é The Uncanny, em que em português é inquietante estranheza, esta ideia de uma estética aparente em relação a uma figura que historicamente nós podemos associar a várias coisas. Neste caso aqui seria o corvo, este íntimo estranho
que circunda e vive dentro desta casa, sob a incorporação na pessoa humana, portanto, esta dicotomia humano e não humano, para nos falar do uncanny, desta estranheza em relação a uma figura que entra na nossa vida, que vive connosco, mas que nós não sabemos propriamente nomeá-la ou defini-la, porque esta figura no fundo não é algo alienígena ou estranho, é parte de nós, é familiar, e por isso é que é tão uncanny, como se chama dizer, esta estranheza, ela magoa, ou pelo menos causa tensão e dano, exatamente por ser uma extensão do que nós conhecemos e não somente algo que está fora da nossa bolha de realidade. E o corvo acaba por ser um alter ego, que na minha opinião que é criado aqui para ajudar num processo que só pertence àquele núcleo familiar. Não são os cartões e as visitas das pessoas que vão ajudar. Numa primeira fase, como o pai diz no livro, nós só precisávamos de alguém que nos desse, fizesse as compras do supermercado e que nos arrumasse as camas e que não nos viesse simplesmente dizer sinto muito, mas vai passar. Não é isso que se pretende. E depois há as outras duas fases do luto que se desenrolam pelas partes do livro a elas associadas, e portanto este livro é muito, muito interessante, eu recomendo muito. Eu aqui nas minhas notas até deixei aquela nota, não é? Que é, não vão para este livro à espera de chorar ao abirranho, porque é muito emotivo e vai ser um escape para a vossa realidade, porque não é, porque eu sinto que ultrapassa isso e fica a moer na nossa cabeça durante muito tempo, por ser algo que é tão humano e tão intrínseco a nós, que não precisa de grandes palavras emotivas e enfim, basta ser o que é. E depois, a partir daí, se cria todo o cenário inconsciente, como o Freud nos fala em relação aos sentimentos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem, arranjem este livro, comprem, vão à biblioteca, porque eu acho que compensa bastante. E vemo-nos num próximo vídeo, onde eu também vou explicar um bocadinho a mudança do canal. Fiquem bem. Tchau!